do que hoje, porque ele completava 10 anos de aniversário do ECA no ano 2000. Deixa eu interromper um pouquinho, que eu acho que a gente está com problema de som. O que está acontecendo? Tá saindo? O pessoal do nosso bate-papo aqui é quem às vezes nos auxilia e avisa. Ó, tá sem som, tá sem som, tá sem som. Então, por isso que eu interrompi, achei melhor para a gente não perder. Eu vi ele fazendo assim. A gente vai verificar aqui. Temos som, vamos começar de novo. Nosso querido Jonas está chegando, ele está sozinho, tadinho. Eu posso repetir, porque eu faço teatro, a gente repete muito. Já tem decorado, né? Acho que agora retornou, né? Retornou, podemos tocar então? Podemos então faz a apresentação aí. Não vai começar de novo. Não? Então eu vou só retomar essa história, né? Então, onde começou, né? Eu era voluntária junto de um curso da Andréa Bassett, que dava dança e teatro para um grupo de crianças da Fundação Casa, que não eram infratores, lá no Sesc Vila Mariana. Tinha a Lurdinha da PUC, tinha um pessoal... Lurdinha. Tinha um pessoal bem bacana. E aí... Naquele período, teve aquela rebelião muito grande da FEBEM, em que uma criança decepou a cabeça da outra e jogou por cima do muro e tal. Então, aquilo impactou muito a gente, e a gente resolveu escrever um espetáculo, eu e a Andréa Bassett, e também montar, que chamava Filhos do Brasil. Esse espetáculo, a Andréa Bassett e a Débora Serretiero fizeram, e ganhou o prêmio Shell de melhor música. Então, era um musical brechtiano, nada a ver com esses musicais americanos de hoje, cheios de coisa, era uma coisa simples, mas que contava a história social da criança brasileira, que é muito interessante. Então, a gente vinha desde dos primeiros órfãos que vinham nos navios e que eram colocados na linha de frente para morrerem, porque eles não podiam perder braços de adultos, né? E aí a gente veio contando tudo isso, passa pela Candelária, passa por todas essas questões. Então, essa questão da criança sempre me interessou muito. E aí, depois passados muitos anos, eu fui fazendo outras militâncias, né, por causa do Lula livre e várias questões. E quando eu recebi essa informação sobre os conselhos tutelares que tinham as votações, aquilo me tocou muito profundamente, porque eu também faço teatro infantil há muitos anos e tal. E aí, agora a gente está sofrendo também questões com a censura, e abrimos um grupo chamado Artigo 5º, de atores, produtores de teatro, e lá a Janaína Brasil colocou uma informação sobre isso, uma informação muito detalhada e tal, ela entende muito do assunto, e aí eu pensei, nossa, eu vou montar um grupo. Aí eu escrevi lá, olha, quem está interessado em montar um grupo para a gente fazer alguma coisa e tal, aí ela falou, eu topo e tal, aí eu, abri um grupo, e mais ou menos umas 40 pessoas dessas várias redes que a gente conhece, vieram, e aí tinha historiadora, gente que foi diretora da FEBEM, um pessoal assim muito qualificado, pedagogos, né? E aí a gente começou, e eu fiz a organização, digamos assim, dessa lista, mas sempre com indicações de outros grupos e colados, digamos assim, nos movimentos de ocupação ou movimentos de moradia. Que precisa muito, né? Você falou de neopentecostais, né? Mas a gente está falando não somente da religião, mas de um grupo que é muito conservador e muito ligado ao bolsonarismo. O bolsonarismo defende que o ECA seja jogado na latrina, como o próprio Bolsonaro falou. Então, essa foi a motivação que levou vocês a criar esse grupo, é isso? Exatamente, porque a importância do ECA é fundamental, porque antes do ECA, qualquer criança na rua, ela era pega e colocada numa FEBEM, né? Então, quando o ECA veio, que é uma das coisas mais modernas, assim, em termos de adolescência e infância, né? De criança e adolescente, ele passa a só internar aqueles que têm alguma questão com justiça, etc. e tal. Né? Exatamente. E aí... E priorizar que essa criança volte para a família, né? Então, eu até estava conversando com a Silvia Hernandes, que trabalhou muito com isso, e tem uma tese também sobre isso e tal, e aí ela diz isso, que não é toda criança que está na FEBEM que está disponível para adoção.
tem crianças que estão aguardando para retornar para sua família, a mãe está presa e tal, então a prioridade é a família, né? Então, você tem que ter um cuidado muito grande com a infância e os conselhos tutelares todos vão trabalhar no sentido de proteger a criança, e os movimentos de moradia, eles acabam sendo auxiliares, digamos assim, claro que não com nenhum poder, porque nem o próprio conselho tutelar tem poder de justiça, quem tem poder de justiça é o juiz, mas ocupando um lugar na sociedade que o Estado não está. Então, essas ocupações, 9 de julho, e todas essas que a gente conhece, elas têm uma importância grande porque elas têm atividades para as crianças, têm a convivência. Então, tudo isso dá um respaldo para uma criança e para uma família que poderia estar na rua e estar num lugar dentro de um movimento coletivo que trabalha. Então, esses movimentos de moradia, eles são auxiliares do Estado e não inimigos do Estado, né? Inclusive e como é que dá essa conexão dos movimentos de moradia com os conselhos tutelares? Eles participam, não participam? Como é que dá essa junção? Ou é um movimento social do qual vem o movimento de moradia e agora os conselhos tutelares podem estar fazendo parte? Como é que é isso? Assim? Não, eu acho que são muito ligados. Assim, pelo que eu percebi, né, eu não sou uma especialista, volto a dizer, mas é assim... quando a gente foi verificar os nomes, os movimentos de moradia, eles sabem quem são as pessoas mais progressistas, quem são os defensores do ECA, né? Então, por isso foi a nossa fonte principal, sempre de conversar com alguém da região que fosse de movimento de moradia e tal, porque aí você tem um nome com mais consistência, né, na defesa da criança. Tem uma atuação também, né? O Conselho Tutelar tem uma importância, como você disse, muito grande para proteção, né, e garantia dos direitos dessa criança. Então, a maioria das pessoas entende como Conselho Tutelar quando tem um problema só, né? Às vezes ele vem para trazer a solução. Como é que vocês, particularmente você, nessa aglutinação de pessoas, no fortalecimento aí de grupos que pudessem garantir que pessoas eleitas fossem, de fato, comprometidas, né, com o ECA, como é que vocês reuniram esse grupo? Como é que desencadeou esse processo? Foi 1 mês, 2 meses de atuação? Como é que isso desencadeou? Eu sinceramente já não tenho nem noção, porque são tantas pautas e a gente faz tanta coisa que a gente está já um pouco atordoada. Mas é assim, particularmente, quando o Lula foi preso, quando teve o julgamento do TRF4, quero dizer, em Porto Alegre, eu fui para Porto Alegre e lá, quando eu voltei, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Porque os militantes do PT também acabaram já não atuando muito, acho que... Tá muito bom. É da arte, você conhece, que eles têm essas coisas, né? Já viveu. Oi, tá no ar? Só retomando, então, a questão do artigo 5º. Como eu sou uma ficcionada de listas, a gente tem lá um censurômetro e levantamos, em 2019, só no governo Bolsonaro, quantos casos de censura ou tentativa de censura, né? Lá agora está 51, mas eu sei que são 56, até são mais, porque com o Conselho Tutelar a gente... Vai aparecendo. Se perdeu um pouco de levantar lá, né? E aí... Mas a gente já deve estar com umas 57, 58 casos. E aí, o que acontece? A pauta, isso que você perguntou, é a mesma da campanha do Bolsonaro. Porque tem os casos LGBT, são mais ou menos uns 11, e em artes plásticas, sempre alguma coisa ligada ao nu, alguma coisa assim. Então, mais ou menos uns 20 casos são casos ligados à pauta moral. Certo? E agora eles perderam um pouco já a vergonha, digamos assim, e aí eles já estão por questões políticas mesmo. Então, por exemplo, o espetáculo Respública 2023, que ia ser apresentado na Funarte de São Paulo, ele foi vetado por esse diretor de 4º escalão aí, e a coordenadora da Funarte não aceitou, e ela foi exonerada, porque o assunto dele é um fascismo projetado para 2023. Né? Então, aí eles já estão... agora, o Caranguejo Overdrive, do Rio de Janeiro, ele também tem um assunto político, e aí ele foi cortado dos 30 anos do CCBB Rio de Janeiro. Então, hoje, às 16 horas, tem uma manifestação
na frente do CCBB Rio de Janeiro e um chamamento para todos os CCBBs do Brasil ou agências do Banco do Brasil, às 16 horas, para os artistas fazerem também manifestações de apoio nos outros lugares, porque esse dirigismo cultural que tanto o CCBB quanto a Caixa Econômica Federal estão fazendo, tem uma coisa totalmente ridícula. Tem um espetáculo chamado Abrazo, que é um espetáculo infantil da Caixa em Recife, durante um debate, alguma frase, alguma coisa, e aí eles tinham 2 apresentações no dia. Depois do debate, eles cortaram a segunda apresentação e deram Porque no debate apareceu alguma coisa que eles não gostaram? que eles não gostaram. Eles quem? Eles, os dirigentes, ou seja, alguém avisou? Nesse começo, a direção de cada unidade colocava sempre uma desculpa burocrática. Não houve cumprimento de algum quesito do contrato, deixava isso tudo um pouco... Mas aí, aos poucos, eles foram assumindo. Acho que até teve uma entrevista que falou, não é para discutir política. Uma maravilha, não é? Eles não foram contratados para discutir política. Que tempo são esses? Então, esses casos estão lá no nosso censurômetro, no site do artigo 5º, e a gente está se organizando, né? Todo a classe teatral de São Paulo, junto com a Cooperativa Paulista de Teatro, com o SATED, com a PCA. Então, todos os organismos estão juntos para a gente, principalmente, judicializar. Então, alguns casos, como o da Bienal, foi judicializado e o Supremo já decidiu imediatamente que podia vender a história em quadrinho e tal. E aqueles casos da Ancine, dos filmes, que já tinham passado pelo edital, etc., e o Bolsonaro, numa live ao vivo, fala isso aqui não vai ser feito, isso aqui não vai ser feito, isso aqui não vai ser feito. Quer dizer, então o Ministério Público entrou e aí eles vão ter que fazer... Perdeu de novo, né? E eu espero que eles percam em tudo, porque assim, a gente sabe que a gente está num estado de exceção porque temos um preso político, né? Que é o Lula, e outros presos políticos, como a Preta Ferreira, a Edinalva, o Sidney, né? Então, a Preta que foi... Saiu agora e tal. Mas isso é prisão política, é evidente, né? Então, a gente já sabe que a gente está num estado de exceção, só que o verniz da democracia eles estão perdendo, né? E aí eu acho que, como há um exagero, digamos assim, acho que mesmo a direita está espantada com esse tipo de coisa, porque a gente tem uma direita mais civilizada, digamos assim, né? Então, eu acho que a gente tem que se juntar em coisas suprapartidárias e isolar essa extrema-direita que está buscando a barbárie, né? Agora, e voltando assim, só para voltar a falar, que é muito importante assim, que de repente se descobriu os conselhos tutelares, né? Eles fizeram parte disso, né? De repente se viu o seguinte, quer dizer, que na base da sociedade, assim, os democratas, né, os progressistas, né, assim, estavam entregando, assim, porque assim, eu entrei num site, as pessoas que consultam o conselho tutelar são aqueles brasileiros que raramente escrevem. E, portanto, raramente tem aquela cultura escrita, e são aquelas pessoas que estão desesperadas, o que acontece com uma criança. Tinha uma pessoa que perguntando assim, mas ela pode ficar trancada? Sabe aquela coisa assim, o mundo assim que a gente nós assim, não temos muita ideia, né? E que aparece no conselho tutelar, né? Porque ele vai cuidar desde o direito à creche. Então, a mãe vai no conselho tutelar e fala, olha, eu não tenho, eu preciso de uma vaga. É pro conselho tutelar que a mãe vai. Exatamente. Aí o conselho tutelar vai para o poder público e fala assim, olha, precisa ter uma vaga aqui. Né? Então, é obrigação do conselho tutelar cuidar desde essas pequenas coisas, porque a gente fica com essa visão só da violência, dos maltratos, etc. Mas não é só isso. Ele vai cuidar da integridade da criança ter direito a uma escola, da cidadania, tudo isso. Né? Então, é fundamental. E está na base da sociedade, de uma população mais vulnerável, mais sem informação. Né? Então, eu acho que é importante a gente ter um olhar para isso e para todas as outras coisas, porque acho que agora está tudo caindo em cima da nossa cabeça e a gente tem que se desdobrar e aumentar o número de pessoas
para se engajar numa coisa tão simples quanto ir lá fazer uma votação, né? E a gente nem sabia. Então, isso é grave. Eu acho que a gente tem que retomar esses espaços dessa micropolítica para poder conversar com esses movimentos de moradia, com os movimentos sociais que estão na base atendendo essa população mais vulnerável. Quem foram os eleitos? Assim, como é que vocês fazem um balanço desse processo, desse resultado? Porque a grande mídia falou bastante sobre a eleição de conselheiros progressistas, com uma visão mais, como você disse, alinhada ao ECA, né? Uhum. Esse resultado, claro que vocês comemoram, né? A gente comemora. E assim, tem algumas coisas. Eu notei, por exemplo, isso só ontem chegou para mim uma lista dos candidatos ligados às pastorais, né? As pastorais da criança e da adolescência, ou pastoral do menor, eles usam os dois nomes. E todos os candidatos das pastorais, todos não, 2 não estavam. Todos os outros estavam na nossa lista de progressistas, mesmo que a gente não soubesse que eles eram católicos, digamos assim. Então, portanto, são pessoas que estão no dia a dia do movimento social, porque o nosso ponto de partida foi o movimento de moradia ou o movimento social, né? Então, alguns jornais publicaram isso, evangélicos contra católicos e tal. Então, e tem alguns, não é a maioria, mas tem até alguns evangélicos progressistas, o pastor Daniel Moura, por exemplo, que é batista. Então, alguns também são progressistas. Não significa que não existam evangélicos progressistas. Existem, né? O que a gente não quer realmente é que alguns da Universal... Que querem acabar com ECA, então isso a gente é prontamente contra, porque a gente entende que a defesa do ECA é o nosso maior trunfo, é como a nossa Constituição, então a gente também tem o Estatuto da Criança e do Adolescente. A linha divisória, assim, de vocês a defesa do ECA. Assim, se for falar assim, quem que é o progressista? Porque essa palavra progressista é a coisa que mais perigosa do mundo. O progressista é o que eu acho progressista. Né? É o que eu acho. Agora, mas você tem uma coisa concreta, olha, a defesa do ECA, que foi, eu lembro que foi muito vilanizado quando foi aprovado, né? Já vi uma campanha reacionária do ECA, que a criança agora é só mordomia, né? E agora está se provando que então, a defesa do ECA é que serve assim como uma linha divisória assim para esse debate, assim, para essa discussão. Isso, exatamente. E bem a grosso modo, o que mudou o ECA? Que antes você pegava qualquer criança na rua e internava essa criança. Né? Então, depois do ECA, isso muda. Você só vai fazer as internações de crianças infratoras, né? Que o juiz diga que o juiz diga, né? Então, não é o conselho tutelar que tem ele não tem uma função de juizado de menores, nada disso, né? Então, a partir daí, e também a questão das adoções, que antigamente eram muito facilitadas até para casais internacionais, não vinham aqui e levavam bebê, né? Então, a gente tem que ter um olhar muito cuidadoso com a questão do bebê, porque a prioridade é sempre dos pais, em você tentar exatamente, que se essa família está com dificuldades, que essa família se reorganize para ficar com a criança, essa é a prioridade. Essa é a importância. Então, portanto, sempre quem tem muito esse olhar de adoção para bebê, a gente deve desconfiar, porque a questão é sempre a integração com a família, né? E se a família tem dificuldades, o poder público tem que ajudar a família a sair dessas dificuldades. E nessa atividade aí, qual a importância da escola? Assim, os problemas colocados pelo ensino, pela educação, as carências, é muito importante na atividade dos conselhos? Ah, claro, acho que é muito importante. E tanto que no nosso grupo, a gente tem algumas professoras, porque são as pessoas que estão ali no cotidiano vendo as necessidades dos seus alunos, né? Tá. Então, uma grande parte do nosso grupo, a Adriana, lá do Itaim Paulista, é professora, né? São pessoas que estão no dia a dia da periferia, atendendo crianças, e aí até a Adriana fala, olha, eu vou acompanhar. Não é só votar. Mesmo que o meu candidato não tenha ganhado, eu vou acompanhar. Então, a gente está formando esse grupo agora e aí a gente vai estabelecer algumas metas e alguns
algumas estratégias para fazer o acompanhamento nesses 4 anos, né? Então, um pouco do nosso desespero em correr e fazer tudo, eu fiquei 2 madrugadas sem dormir, fiquei até meio zureta, porque são 4 anos. Então, eu falei, gente, se acontece uma coisa, são 4 anos de desassistência. Isso é muito ruim. Então, em alguns grupos que às vezes tem 4 conservadores e um progressista, pelo menos esse progressista, ele vai poder ter você tem que se colocar no lugar da criança, né? Que vai ter alguém que a defenda, alguém que mostre uma outra visão para ela. Como é que funciona? Se vamos supor, você tem, por exemplo, eu votei numa escola, no caso, a escola da Vila Mariana, né? Sai 5 conselheiros daquela escola, né? Esses conselheiros, eles se reúnem, eles são um grupo, eles deliberam. Como é que funciona um pouco isso aí? Eles têm que ficar disponíveis, digamos assim, 24 horas todos os dias. Porque Então, criança não tem hora, né? Problema. Só que, claro, exatamente. Só que, claro, eles não têm estrutura, não têm. As questões todas não estão informatizadas. Então, você não tem. Tem uma coisa que chama CIP, se eu não me engano, que é uma proposta para ter uma informatização que ainda é muito incipiente. Então, eles trabalham em condições precárias, mas. Então, se tem lá uma associação e tal, então eles estão ali, mas necessariamente não estão ali. Eles podem estar na rua, então, através do telefone, Sim. mas sempre tem que ter alguém de plantão para poder atender a qualquer hora. Isso é o combinado? Isso é o combinado. Né? Aí algumas das reclamações é que em tal lugar fecha na sexta, só abre na segunda. Né? Isso é uma reclamação. Ninguém não atendeu o telefone. Como é nas delegacias da mulher, como né? Só que, em teoria, digamos assim, mesmo que esteja fechado o lugar físico, você tem que ter o telefone e a pessoa atender, mesmo que ela esteja na rua, porque tem muitos atendimentos que são na rua. E eles são chamados por diversos órgãos, né? Às vezes o Ministério Público, às vezes a delegacia, às vezes uma associação. Eu tenho uma atriz, que é amiga minha, chama Ângela Barros, que trabalhou um período com crianças há muitos anos atrás. E ela me contou uma história super forte, que assim, o Conselho Tutelar resolveu lá, recebeu alguma denúncia e tinha que pegar algumas crianças, né? E ela conhecia essas crianças e tal. Então, o que aconteceu? O pai era um pai muito pobre, acho que ficou viúvo e tal. Então, ele construiu um lugar sem janela, sem coisa nenhuma. Tinha um telhadinho e tudo fechado, e as crianças ficavam lá dentro. No calor, sem água, sem comida, sem coisa nenhuma. E aí ela entrou até pelo telhado, porque ela falou, não, deixa que eu converso com eles, que eles me conhecem e tal, não sei o quê. E aí eles estavam em condições super precárias, etc. E aí conversou, aí arrombou, tirou eles, tinha mato dentro desse espaço. Então, esse pai perdeu a guarda. E aí eu não me lembro mais se durante 1 ano ou 2 ele ficou trabalhando e conseguiu fazer uma casinha muito simplesinha e pôr lá um fogão, acho que não tinha geladeira e tal. E aí ela disse que o conselho não queria devolver as crianças, acho que eram 3 ou 4 crianças. E que ela se bateu muito, ela falou assim, olha, vocês têm que ver o esforço que ele fez para conseguir fazer este lugar que é muito melhor que o outro. Então, este pai quer muito ficar com as crianças, dentro das condições dele e tal. E aí houve muita discussão e as crianças acabaram... As crianças queriam ir também, né? Queriam ir, né? Então, outra coisa que mudou com o ECA, você não pode mais... se vai fazer a adoção, tem que levar todos os irmãos. Não pode separar irmão. Não pode separar irmão. Então, são todas evoluções que o ECA trouxe que humanizam, né, a questão dos direitos da criança e do adolescente. Né? Uma coisa que eu senti falta, talvez para aquele vício de quem já fez movimento estudantil, assim, cadê os debates? Cadê as propostas? Não, assim, aquela coisa assim, não seria ideal, estou falando do futuro. Não, mas o ideal. A gente começou essa mobilização agora, eu imagino que agora vai virar uma coisa que espero que a cada vez mais exista mais mobilização, ou seja, daqui a 4 anos, as eleições vão ter debates, assim, pelo menos entre as opiniões, entre os candidatos, porque
Justamente porque é uma coisa... Não dá para pensar isso? Isso Não, é uma... alguns debates aconteceram, mas em poucos lugares, pelo menos que a gente saiba, eu imagino que talvez tenha tido outros, mas o próprio chama CMDCA, que é o conselho, que é o responsável por todos os conselhos, queria que a eleição fosse adiada, porque achou que não tinha condições de fazer no dia 6. Eles pediram o adiamento, e aí a toque de caixa, assim, aí o Bruno Covas chamou os servidores e tal, não sei o quê, e aí a eleição aconteceu. Mas ela foi uma eleição que não teve um preparo. Tanto que, assim, primeiro eu achei super complicado, aí eu fui estudar e fui entender para poder explicar para as pessoas. Porque muita gente pensava assim, eu vou votar em 2 candidatos da Lapa, 3 candidatos da Lapa e 2 de Pinheiros. Não achava que tinha que você vota no seu bairro. Eu vou votar no Sapopemba com mais não sei o quê, entendeu? Vila Prudente com... Aí eu ia explicar, olha, não pode misturar, né? Ou uma pessoa que escrevia e falava assim, já sei onde eu vou votar, é no Goethe. Aí eu falei, não, é só em escola municipal, certo? Por quê? Porque é uma eleição que acontece em todos os municípios do Brasil e, portanto, sempre em escolas municipais. Portanto, quando sair aquele link, verifique o seu local de votação do Tribunal Superior Eleitoral, ou do TRE, a pessoa olhava a escola que ela votaria. Mas não tem nada a ver, porque você vota em escolas estaduais, em escolas particulares e tal, né? Então, alguns candidatos até fizeram um santinho com assim, você vota em tal escola, vai para tal, né? E aí, então, esse também foi um trabalho importante que a gente fez, porque eu fiquei o domingo inteiro monitorando isso, porque tinha gente que falava assim, eu estou perdido, eu já fui não sei aonde. Eu falava, me dá a zona e a sua seção que eu localizo para você. Aí a pessoa dava e eu mandava para ela o endereço de onde votar, né? Então, a gente já não podia indicar nenhum candidato, porque isso seria uma boca de urna virtual, sei lá, né? Então, a gente evitou isso, mas pelo menos essa orientação de em que lugar votar, de local, e isso eu cheguei a fazer, cheguei a fotografar ali, ó, tal, para muitas pessoas, porque com essa história do link, então a pessoa tinha que, às vezes, pegar o link, colar, abrir para ver onde é. Então, tinha gente que tinha dificuldade de fazer essa operação, né? Então... E as pessoas estão acostumadas a votar nas eleições de 2 em 2 anos. Não acredita que possa votar em outros momentos. Exatamente. Tendo essa participação mais efetiva. E aí, né? então, portanto, uma mesma região, Itaquera, vai se dividir em José Bonifácio, Cidade Líder. Não, tem 40 e tantos, sei lá. É bem grande. É muito grande. Muito grande. É uma Agora, cidade. O fato disso foi a primeira vez que foi nacional um dia só. Né? Não saberia dizer. Eu acho que da outra vez também foi nacional. Porque eu li isso, que era a primeira vez, que assim nunca tinha sido... assim, deu um certo impacto, porque era todo mundo votando ao mesmo tempo. Então chamou mais atenção, mas se você não mas sabe... eu acho que a grande atenção chamada foi pela questão mesmo do retrocesso que representa o Bolsonaro em relação ao ECA e em relação às outras questões. Quer dizer, o risco de você ter um retrocesso também nos conselhos tutelares. Exatamente. Você tem um presidente que fala mal do ECA, isso assustou muito as pessoas que já tinham uma militância mais antiga em defesa da criança e falou, opa, peraí, o que está acontecendo? E que tem uma mobilização subterrânea, que é invisível, mas que vai para esses locais, né? Quer dizer, independente da religião, porque tem religião, a religião não é sinal político, né? A pessoa determinante só. As pessoas, né? Agora, ele mobiliza uma parte do aparato religioso para as iniciativas dele, e ele tem uma certa eficácia aí, né? Como teve na própria eleição. Exatamente. Agora, como isso tudo está para o pessoal do teatro, com a censura, as pessoas dos movimentos sociais, essas prisões políticas, então essas coisas todas estão se cruzando e a gente precisa resistir e ter ações efetivas. Então, acho que essa foi uma ação efetiva. Uma ação efetiva que era muito simples, não tão simples, claro que você precisa fazer uma coisa responsável. Então, em alguns lugares eu demorei, Pinheiros e Butantã, eu demorei muitos dias para conseguir fechar os candidatos.
por lugares complicadíssimos, porque você tinha opiniões diferentes das pessoas, mesmo as progressistas e tal. Em Pinheiros, teve uma candidata que foi impugnada, aí eu recebi um áudio dela falando um monte de coisa, e até por causa das fake news todas que a gente viveu na outra campanha, eu tive o cuidado de falar, bom, se ela foi impugnada, não vou eu julgar e sair colocando esse áudio, porque de repente nem é a voz dela, nem é uma versão verdadeira. Então, tem gente responsável cuidando disso, e aí a gente deve ter uma tranquilidade, digamos assim, né? E aí, no fim das contas, por outros motivos, Pinheiros foi impugnado, porque duas escolas, né, Fernão Dias e mais uma outra, elas os mesários não foram, e aí então vai ter que refazer nas duas escolas, né? Apenas nas duas escolas. Lajeado vai dar certo, porque eles verificaram que não teve nenhum prejuízo a nenhum candidato, e Pirituba realmente vai ter que refazer, porque tinha uma numeração lá no CMDCA e a outra no Diário Oficial. Então, eu sempre me baseei no Diário Oficial. E tinham perguntas muito divertidas, né? Uhum. Então, por exemplo... Não, o Arcelino Popó é do RDB, não é progressista e tal. Aí eu olhei, eu já tinha visto isso, né? Mas eu falei, bom, deixa eu olhar de novo, né? Para eu fazer uma resposta mais engraçadinha. Então, o que acontece? O Arcelino progressista nosso era Arcelino Marques. Como chama Arcelino, óbvio que o apelido é Popó. E o outro Arcelino Popó é Freitas, e é lá da Bahia. Então, são pessoas diferentes e tal, né? Então, alguns a gente teve que fazer algumas pesquisas específicas, né? Perguntando para pessoas, vendo internet, vendo Facebook, vendo não sei o quê, para poder chegar a uma conclusão se era progressista ou não, e com essa consciência de que é um limite... Pode ser que tenham mais progressistas ou mais conservadores. Mas certamente não foi, né, aquilo que se temia. Exatamente. Mas teve uma convergência de várias listas. Eu trabalhei com umas 3, 4 listas. Só em São Paulo? Só em São Paulo, A gente teve também uma lista para Campinas, que a Tiche Viana estava trabalhando lá. Santo André, algumas cidades esparsas a gente conseguiu... algumas indicações também, fizemos uma lista do interior. E tinha uma lista do Rio de Janeiro, que a Janaína estava trabalhando lá, acho que tinha umas 2 listas no Rio de Janeiro acontecendo também, né, paralelamente. Mas foi, assim, bastante trabalho, né? Mas sempre, o nosso núcleo tinha 40 pessoas, eu não posso dizer que foram 40, foram muito mais pessoas trabalhando, porque só na divulgação a gente tem um monte de gente que não estava fazendo lista e checando o candidato, mas estava fazendo o trabalho da ponta, que não adianta você ter uma lista e ninguém saber em quem votar, né? E aí tinham algumas discussões, assim, uma pessoa falava, olha, mas a fulana é anti-aborto. Eu falei, olha, qualquer religioso será anti-aborto, Padre Júlio vai ser anti-aborto. E alguém vai questionar que o Padre Júlio Lancelotti é progressista? Eu falei, então a pessoa também tem que entender que às vezes você está num lugar que tem poucos candidatos e que você tem que abrir mão de algumas coisas que são caras a você, mas que não são tão importantes naquele momento para aquela comunidade. O aborto não está no ECA, né? Hã? O aborto não está no ECA. Não. Então, é para crianças nascidas. Exatamente. Então a gente tem que ter essa percepção, né? Na minha época, né? Sou velhinha, quando eu fiz o espetáculo Filhos do Brasil, a gente trabalhou muito com a pastoral do menor, né? E a pastoral tem uma importância enorme. Então, eu não posso exigir da Igreja Católica que ela vá contra princípios básicos deles. O importante é que eles façam um trabalho sério, progressista, e que é considerado progressista e que trabalha com uma comunidade mais vulnerável. Respeitando todos os lados. Claro. Que é isso que interessa. A gente vai ter que encerrar a nossa entrevista aqui. Foi muito bom. Acho que a gente fala muito sobre os conselhos tutelares, mas a gente às vezes não entende... começar a entender um pouquinho. Isso exatamente como funciona. E acho que o maior exemplo que a Regina nos deu aqui é essa iniciativa, né? A gente sair do campo
do nosso conforto, da nossa situação plácida, né, de ficar assistindo, comentando, opinando e, ao mesmo tempo, não fazendo nada, né? Então, acho que a Regina trouxe esse exemplo que deve ser seguido diante de um cenário tão difícil que a gente acompanha no nosso país. Essa deve ser a postura, seja nos conselhos tutelares, seja na cultura, seja no jornalismo, enfim, no nosso dia a dia, a gente participar como cidadão. Apesar dela não ter uma relação direta, né, de forma efetiva no trabalho com crianças, né, ela faz isso através da arte, mas ela tomou iniciativa como muitos outros e acho que é um exemplo a ser seguido. Obrigada, Regina, parabéns por tudo aí. Eu que Boa agradeço. luta, né? Eu só queria aproveitar que a gente está ao vivo para chamar as pessoas a participarem de uma manifestação que a gente vai fazer hoje na frente do CCBB São Paulo, lá na Rua Álvares Penteado, em apoio ao pessoal do Rio de Janeiro que está fazendo às 16 horas. E o Rio de Janeiro, inclusive, vai fechar a partir das 15 horas o CCBB numa sexta-feira. Então, realmente, mas eles vão fazer o espetáculo na frente do CCBB do Rio, em protesto à censura do espetáculo. E fala sobre o site, o endereço do site do censurômetro. É artigo 5º, .art.br. É isso aí. Então, vai lá para conferir e a gente vai também, né? Então, fazendo aqui o nosso trabalho. Obrigada, Paulo. Obrigada, Regina. Eu que agradeço a participação. Desculpem aí os nossos problemas técnicos na transmissão, mas vamos seguindo em frente. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Meu nome é Walter Pomar, eu sou professor de Relações Internacionais na Universidade Federal do ABC, sou historiador e dirigente do Partido dos Trabalhadores. Eu apoio a campanha de assinaturas do Brasil 247, porque tanto como professor quanto como militante, considero essencial que haja liberdade real nos meios de comunicação no Brasil.